E vocês estão vendo que nós já estamos aqui no telão com um convidado que gentilmente aceitou o nosso convite, consultor e ex-diretor da Petrobras, Cláudio Mastella. Cláudio, bem-vindo à CNN Brasil. Muito obrigada por conversar conosco. Bom dia, Elisa. Bom dia, Débora. Bom dia, Pedro. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Já quero lhe perguntar do ponto de vista do nosso olhar doméstico. Podemos ver alguma mudança no valor dos combustíveis no Brasil por causa do impacto no preço do petróleo que vem com esse conflito no Oriente Médio? Pode até acontecer nos próximos meses, talvez. Eu diria que no curto prazo eu não vejo impacto tão direto. Primeiro que as escolhas de precificação, em grande parte, são feitas pela Petrobras, né? Tem lá a sua política e tem acompanhado o mercado internacional. Então, eu não vejo impacto no curto prazo, embora possa acontecer. O que vem acontecendo na prática, nos últimos tempos, é um enfraquecimento do mercado do petróleo, uma redução de demanda, petróleo e derivados. Se vocês ouvirem um pouquinho, voltarem alguns dias atrás, estava havendo uma pressão, inclusive, para redução de preços no Brasil. O que está acontecendo agora é um movimento contrário. A gente está num momento de muita incerteza, muita tensão, muito nervosismo, na verdade, em cima do que pode vir a acontecer em decorrência desse conflito que está começando a se intensificar no Oriente Médio. Ou seja, até o momento é muito mais nervosismo, muito mais especulação do que efeito prático. Como a Débora bem mostrou agora há pouco, achei bem interessante a explanação dela, né? O grande impacto que pode acontecer é se esse conflito se alastrar para a região. E aí sim você passa de um impacto que pode haver, por exemplo, a produção do Irã, que é da ordem de 3% da produção mundial, 3 milhões de barris por dia, grosso modo, né? Para uma região inteira que produz cerca de 30 milhões de barris por dia, ou algo assim. Então, toda a questão, a partir de agora, é o tamanho do desdobramento e as consequências físicas, ou seja, até o momento, o mercado está reagindo muito mais em termos de especulação, nervosismo em relação ao que pode vir a acontecer. Parte já está precificado, o petróleo subiu nos últimos 2 dias, está subindo um bocadinho, né? Mas nada ainda que traduz uma efetiva crise de suprimento de petróleo. Pois é, essa interrogação, né? Essa dúvida, né, Pedro Duran, de o que pode acontecer daqui para frente, de que maneira tudo isso vai ser precificado. Pedro Duran é quem viabilizou essa conversa para a gente, então, por favor, Pedro. Obrigado, Elisa. Cláudio, obrigado pelo bate-papo com a gente aqui na CNN. Cláudio, que durante muitos anos acompanhou e foi um dos responsáveis por formular os preços dos combustíveis aqui no Brasil como diretor da Petrobras. E quando chega uma crise como essa, Cláudio sempre ajuda a entender um pouco do cenário internacional. Os agentes de mercado acendem alguns alertas. Então, você tem um alerta aceso ontem por conta do bombardeio de Irã em Israel. Você já tinha um alerta ligado por conta da questão da faixa de Gaza. Quais outros alertas poderiam vir pela frente que poderiam mudar essa equação, Cláudio, do que pode acontecer daqui para frente, por exemplo? Você falava, um dos casos seria um ataque contra o Irã, né? Perfeito. Então, exatamente. O que está na expectativa das pessoas hoje, né? É o Israel levar adiante o que tem afirmado, que vai responder ao ataque do Irã, né? Dependendo do porte disso, num primeiro momento, você pode ter impacto na produção de petróleo do Papirã, né? Como eu falei, na ordem de 3 milhões de barris por dia de produção. Hoje, coincidentemente, está havendo uma reunião da OPEP, né? Que periodicamente se reúne para reavaliar o tamanho dos cortes ou ofertas adicionais de petróleo. Então, a OPEP pode, a depender dos órgãos, liberar um pouquinho mais de produção de petróleo dos seus membros, né? O que pode gerar até uma compensação parcial de uma eventual redução de produção do Irã. Eu diria que esse é um primeiro movimento talvez mais controlável, né, em termos de mercado, embora possa ter efetivamente um impacto mais forte nos preços no curto prazo, caso efetivamente aconteça um ataque significativo sobre o Irã e um ataque com impacto na produção de petróleo. O degrau seguinte seria isso escalar para a região.
ou seja, tem mais movimentos, né, movimentos no Estreito de Hormuz, movimentos no Golfo, que possam aí sim, outros países do Oriente Médio acabarem se envolvendo por se colocar de um lado ou de outro desse conflito, né? E aí o tamanho do problema pode crescer bastante, aí sim começa a ficar significativo ao nível que a própria OPEP não teria condições de absorver. Essa entrevista é tão importante porque quando a gente vê uma notícia a respeito de guerra, Oriente Médio, eventualmente alguém pode pensar assim, nossa, mas o negócio é lá do outro lado do planeta. O que tem a ver com a minha vida, né? Tá bom, quero saber, tenho a empatia com a dor dos outros, tudo mais, mas o que isso tem a ver com a minha vida? E aí, quando a gente traz um entrevistado como esse, fica aqui explícito, além, claro, das informações dos analistas, a Débora já tinha adiantado para a gente ontem mesmo, antes do primeiro ataque, o impacto que já tinha no petróleo, porque de fato, né, Débora, isso afeta totalmente as nossas vidas. A gente que está aqui vivendo a nossa vida, o nosso corre, né, que nem está prestando atenção às vezes em Oriente Médio, vai chegar no posto e pode ver uma diferença. Pode ver uma diferença, e aí é o que eu quero perguntar aqui para o Cláudio, justamente sobre essa questão do preço, viu, Cláudio, do combustível. A gente sabe que a Petrobras, ela passou por um processo de desvinculação nessa formação de preço, única e exclusivamente de fatores do preço internacional, né? Existem outros fatores agora nessa composição. O presidente Lula que já vinha falando em outras situações que a Petrobras seguraria ali o preço, mesmo com alta do petróleo lá fora, em outras situações. Então, eu queria entender do seu ponto de vista e pelo teu conhecimento, a tua experiência, até que ponto a Petrobras hoje tem caixa para poder segurar qualquer diferença como essa, de disparada de preço do petróleo lá fora. Tem condições de fazer isso a companhia hoje, sem que afete tanto ali no balanço final e traga tanto prejuízo assim? Qual que é a tua visão em relação a isso? Olha só, eu acho que é bom esclarecer um pouquinho essa questão, né? Eu não posso falar em detalhes sobre a política de preço atual praticada pela Petrobras, até porque ela não é tão aberta assim, mas do que eu percebo e observo como observador externo agora, né, desde a época que eu estava lá, a Petrobras vem trabalhando para evitar repassar a volatilidade muito rápido para o mercado interno. Tá? A gente já vinha fazendo isso lá, hoje talvez esteja até absorvendo mais um pouquinho essa volatilidade, mas eu não vejo uma desvinculação da prática de preços da Petrobras no Brasil e de outros agentes com o mercado internacional. Está havendo um descolamento no tempo, talvez no curto prazo, né? Uma velocidade tão grande de adequação como já foi no passado, um ajuste diário, depois ajustes com frequências um pouco menores, mas eu não vejo um descolamento tão grande. Tá? Do ponto de vista de impacto no caixa da Petrobras, eu acho que isso eu continuo não vendo um risco muito grande, né? É claro que a gente está aqui especulando sobre o tamanho ou a extensão dessa crise, né? É muito difícil de falar, não há sem uma bola de cristal na mão. Uns anos atrás a gente estava falando que a invasão da Ucrânia ia durar semanas, estamos até hoje falando desse assunto, né? Não acabou. Então essa crise no Oriente Médio, ela pode se alastrar, ela pode ser mais lenta, ou mais pesada, ou mais intensa, ou mais duradoura do que a gente possa imaginar. É difícil especular com relação a isso. Eu diria que a Petrobras é grande o suficiente para absorver com alguma tranquilidade eventuais impactos. O que acontece hoje é que a Petrobras ela é um exportador de petróleo, o Brasil é um exportador de petróleo. Tá? Então, o primeiro efeito prático, né, sem desmerecer quem está sofrendo lá no Oriente Médio, com certeza, de um lado e de outro, mas o primeiro efeito prático disso é aumentar a receita da Petrobras e das empresas que exportam petróleo no Brasil. Então, para o Brasil, sendo bem pragmático, essa crise, somente o preço está acontecendo hoje, e o eventual aumento de preço que possa acontecer mais para frente, traz na prática um resultado líquido positivo em termos de receita de exportações. A exportação de petróleo do Brasil esse ano, acho que já estamos chegando muito perto de ser o primeiro item de exportação do Brasil em termos de valores, né? Tende a voltar a ser o primeiro, se continuar assim. Então, em termos de geração de receita, eu só vejo valor positivo, né? Mais conforto até. Se isso pode gerar uma capacidade de absorver eventuais nervosismos no mercado de derivados, possivelmente sim, né? Mas eu não posso opinar, não posso especificamente dizer o que a Petrobras vai fazer, né, sem estar lá dentro.
Cláudio Mastella, consultor e ex-diretor da Petrobras. Muito obrigada, Cláudio, por participar desta cobertura conosco e esclarecendo de que maneira pode ser esse movimento em relação ao preço do petróleo. Muito obrigada, bom dia. Ok, bom dia, obrigado a vocês.